Encontro, o programa da salvação. Retornando no seu rádio, retornando com a nossa programação, trazendo as nossas atrações hoje, a nossa reflexão. Agora, mensagem do dia. Mensagem do dia. Uma referência bíblica. Em 3 segundos, você ouve mais um momento especial. Sabedoria, poucas palavras que dizem muito. Mas se desejarmos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar em nossa vida, porque sou do tamanho daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura. Carlos Drummond de Andrade. As principais notícias do Brasil e do mundo. Notícia em Foco. De volta com mais informações da sua rádio. O Instituto Federal do Sul de Minas Gerais está com vagas abertas para o curso técnico de desenvolvimento de sistemas. O curso é inteiramente gratuito e é ofertado na modalidade de educação à distância. Os interessados em se inscreverem devem comparecer até a Praça da Saudade, número 105, das 8 ao meio-dia. Mais informações pelo telefone 35 35 31 15 73. Voltamos em instantes com mais informações. As principais notícias do Brasil e do mundo. Notícia em Foco. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Notícias. Fatos, manchetes, destaques. Acontecendo, você fica sabendo aqui na sua rádio. O presidente da República, Jair Bolsonaro, determinou que sejam feitos estudos com urgência para analisar a possibilidade de ampliação do número de empresas especializadas em encher botijões de gás, as chamadas engarrafadoras. Segundo ele, com poucas dessas empresas no país, o custo de transporte faz aumentar o preço do produto para o consumidor final. Em instantes, mais informações. Notícia. Informação com credibilidade. Agora no seu rádio, a previsão do tempo. Olá, hoje é sábado e você confere a previsão do tempo para a região norte. Tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Pará, Rondônia, Tocantins, Amapá e Norte. Temperatura máxima dessa região chega aos 35 graus. Olá, hoje é sábado e você confere a previsão do tempo para a região sudeste. Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Rio de Janeiro, São Paulo e no Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais. Claro a parcialmente nublado a nublado com chuva isolada no Espírito Santo. Temperatura máxima dessa região chega aos 39 graus. Você acabou de ouvir a previsão do tempo. Agora no seu rádio, a previsão do tempo. Olá, hoje é sábado e você confere a previsão do tempo para a região sul. Tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em toda a região. Temperatura máxima dessa região pode chegar aos 38 graus. Você acabou de ouvir a previsão do tempo. Super Dica. Oi,
pessoal, tudo bem? Suzy Luz por aqui, o Super Dicas está chegando. Eu trago dicas e truques que facilitam o nosso dia a dia. Somos acostumados com a adição do sal grosso na hora de fazer o churrasco, né? Porque ele realça o sabor da carne e mantém o seu suco. Mas você sabia que é possível substituir com outros temperos? O azeite é pouco utilizado no churrasco, pois as pessoas não conhecem as tantas utilidades dessa especiaria que justamente com o sal grosso faz uma combinação perfeita. Tomilho, esse tempero vai bem no churrasco de frango e carne, porque ele dá um sabor mais quente e aromático para o seu assado. Pimenta e alho. A pimenta vai bem em quase todo tipo de carne. Você pode utilizar pimenta do reino na carne do boi, porco e cordeiro. Já o alho dá um sabor diferenciado pro sangue. É bem bacana essas dicas, hein? Já eu volto com mais Super Dicas na programação. Super Dicas. Mais um bloco do Super Dicas pra hoje. Você faz um bolo lindo, coloca no forno pra assar e o desastre acontece. Aquela massa volumosa murcha e esse bolo fica meio triste porque o bolo murchou, né? Então, o site Tudo Gostoso deu dicas pra impedir que isso aconteça e a gente reproduz aqui no Super Dicas. Ingredientes em temperatura ambiente. Nada de retirar os ingredientes da geladeira e logo utilizar no bolo. Retire da geladeira o leite, a manteiga, os ovos antes de começar a preparar o bolo. O fermento deve ser o último ingrediente adicionado à massa. O forno deve ser pré-aquecido em temperatura média por 15 minutos. A temperatura não pode estar muito alta, hein? Escolha uma assadeira adequada para a quantidade de massa do bolo. Se a forma for muito pequena, a massa fica concentrada e o bolo cresce sem estar totalmente assado, o que pode fazer com que ele murche. Essas dicas são essenciais e já eu volto com o último bloco do Super Dicas. Super Dicas. Último bloco do Super Dicas na programação. E olha, lá está você preparando aquele jantar maravilhoso quando de repente se distraiu, colocou mais água do que deveria no arroz e ele virou aquela papa. Então vamos lá. Existe um jeito bem simples de desempapar o arroz. A dica do site Dani Nossi. Desligue o fogo e transfira o arroz da panela quente para um recipiente frio. Ele precisa parar de cozinhar antes que a consistência fique irremediável. Depois coloque o arroz em uma panela e despeje água mineral sobre ele, mexendo a panela para que ele se solte. Quando estiver terminado, aqueça o arroz, de preferência com uma frigideira ou com uma superfície quente, mexendo com garfo ou de dentes compridos ou com uma colher de pau. Experimente um pouco, pois talvez seja necessário colocar um pouquinho mais de sal. Legumes cozidos, sobretudo cenouras, vagem e brócolis, que possuem mais crocância, também ajudam a chegar à consistência de sabor ideais. Amanhã eu volto com mais Super Dicas pra você. Um forte abraço, a gente se fala. Super Dicas. Informações, divulgações, entretenimento, orações, louvores, cultos e muito mais. Levando a palavra de Deus até você. Rádio Milagre Gospel. A sua vida nos planos de Deus. Rádio Milagre Gospel. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Antes de darmos sequência ao nosso estudo da semana, em que veremos sobre a forma como o pecado se transferiu para o planeta Terra, eu gostaria de reforçar a você, amigo ouvinte, à luz da Bíblia, que Deus havia criado o nosso mundo perfeito e o abençoado de diversas maneiras, e que, portanto, não havia qualquer mancha de pecado ou de maldade em nosso mundo. Nossos primeiros pais, portanto, não tinham nenhuma propensão para o mal, de modo que eles erraram, eles pecaram por livre e espontânea vontade. Deus, entre as muitas bênçãos que Deus deu ao planeta Terra quando o planeta saiu das mãos do Criador, quero destacar para você 3 grandes bênçãos que percebemos em Gênesis, capítulos 1 e 2. Primeiramente, em Gênesis 1, 22, lemos que Deus abençoou as criaturas marinhas e os pássaros. Em Gênesis 1, 22 é dito: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Deus abençoou aos animais, demonstrando claramente o cuidado de Deus para com a sua criação, o amor de Deus para com os animais
e demonstrando claramente que os animais foram feitos para serem companheiros do homem e não seus escravos. Então, primeiramente, Deus abençoou o reino animal. Depois que Deus cria o reino animal, Deus preparou, obviamente, o planeta para receber a coroa da sua criação, que era o ser humano. E em Gênesis 1:28 percebemos que Deus abençoou também a humanidade. O texto diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus abençoou nesse texto também a humanidade. E que coisa interessante, amigo ouvinte, tanto para os animais quanto para o ser humano, Deus deu a bênção da procriação, Deus deu a bênção do prazer sexual, diríamos assim, especialmente para o ser humano. Deus repartiu com essas criaturas, tanto com o ser humano quanto com os animais, a capacidade criativa. Só que Deus, além de abençoar Adão e Eva com esta capacidade, Deus deu algo mais para eles. Em Gênesis 1, 22 e 28, na verdade, verso 28 especialmente, é dito que Deus sujeitou o domínio do reino animal, o domínio do planeta para o ser humano. Esse termo não é um domínio escravo, não é fazer o que bem quiser da criação. Pelo contrário, este termo na Bíblia, em Gênesis 1, 28, quando Deus diz assim, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, este termo na Bíblia significa responsabilidade em administrar, em cuidar. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E criar o ser humano à imagem e semelhança envolve também dar ao ser humano a capacidade de administrar, de cuidar. Deus não deu esta capacidade aos animais. Deus deu a Adão e Eva a prerrogativa de serem os líderes, os administradores, os cuidadores do planeta. E uma terceira grande bênção que percebemos na criação foi ao sábado bíblico. Interessante que além de Deus abençoar o reino animal, além de Deus abençoar a raça humana, Deus abençoa o sábado. Em Gênesis 2, verso 13 é dito: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus abençoou o sábado, amigo ouvinte, para confirmar algo fundamental, de que os seres humanos não são simplesmente animais, são mais do que isso. São seres criados à imagem de Deus para uma comunhão especial com o Criador. Deus separou o sábado como um dia especial de comunhão com o Criador. Deus separou o sábado para que o ser humano passasse mais tempo com o seu Criador. E ao Deus fazer isso, ao separar e abençoar o sábado para a raça humana, Deus está demonstrando o valor que Deus dá à humanidade e o quanto Deus deseja se relacionar com o ser humano. Perceba, amigo ouvinte, que essas três grandes bênçãos de Deus são atacadas pelo diabo constantemente. Satanás tem arrebentado com o reino animal, através da judiação dos animais, matanças, manipulação genética. Satanás também tem arrebentado com a humanidade, destruindo as famílias. E Satanás tem atacado também a terceira instituição, diríamos assim, que Deus abençoou, que foi o sábado bíblico, porque é um memorial do Deus Criador. Por isso você e eu, amigo ouvinte, precisamos voltar ao Éden e relembrarmos daquelas coisas que Deus abençoou para que possamos valorizar aquilo que Deus nos deu desde o princípio da criação. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo e eu espero mais uma vez contar com a sua agradabilíssima companhia. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia,
Apresentação: Leandro Quadros. Rádio Milagre Gospel. Informações, divulgações, entretenimento, orações, louvores, cultos e muito mais. Levando a palavra